Toda essa guerra política que está tendo aqui no Brasil hoje não, né? Desde lá de 2010, 2012, 13, 14, né? Quando iria ter a reeleição da Dilma, que já começaram a mexer os pauzinhos lá para ver se conseguia não deixar ela se reeleger, e mesmo ela se reelegendo ainda conseguiram mexer os pauzinhos lá para fazer o impeachment dela, conseguiram tirar, depois conseguiram prender o Lula para não deixar ele concorrer, porque sabiam que se ele concorresse ganharia, e fizeram de tudo para o Bolsonaro ganhar, né? Na verdade fizeram de tudo para direita ganhar, né? E que no caso a direita naquela época era o Bolsonaro, né? Eu não sei não, dizem agora com essa história do Bolsonaro ser condenado e não poder participar de 2026, eles já estão tentando eleger agora o tal do Tarcísio de Freitas, esse governador do estado de São Paulo aqui, que está fazendo um estrago aqui no estado, né? Colocando pedágio em tudo quanto é lugar, vendendo as empresas aqui, privatizando Sabesp e tudo, e a gente só está se lascando, né? Mas aí o que aconteceu? Quando o Bolsonaro assumiu o governo, ele já assumiu já falando assim, não, né? Porque ele já vinha dizendo, não, eu ganhei em 2018, só que teve fraude, porque era para eu ter ganho já no primeiro turno, e aí como teve fraude, já nasceu aí essa plantação dessa ideia para tentar justificar se perdesse as eleições. Em vez do cara pensar assim, não, eu vou fazer um bom governo, o povo vão votar em mim para eu continuar, não, ele já entrou e falou assim, não, para eu não correr o risco de perder e não conseguir, vamos melar o jogo, certo? Por que eu estou fazendo essa introdução? Para tentar explicar que como esse argumento de fraude nas eleições, como isso aí não se justifica. E eu vou dar um exemplo clássico aqui. Por exemplo, campeonato de futebol, o Brasileirão, por exemplo, que é um campeonato mais importante aqui da América Latina, um dos principais aqui, né, do mundo. O Campeonato Brasileiro tem aquelas regras que são feitas no começo lá, que são reunidos lá todos os times, certo? Que eles vão avaliar as regras, mudanças das regras, como é que fica a tabela, os dias dos jogos. Eles discutem lá, não, vai ter, além do Campeonato Brasileiro, vão ter outros torneios no meio, então vamos ter que parar. Lá em tal período vai ter jogos da Seleção Brasileira, então o campeonato... Então, assim, tudo é discutido antes. Todos os times participam dessas reuniões e chegam no acordo. Se algum dos times achar que não, tem alguma coisa errada aí, tem que rever, né? Eles pegam e discutem lá, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque nas eleições é exatamente a mesma coisa. Quando vai ter, chegando a época das eleições, os partidos se reúnem lá para ver como é que vai ser, o que tem de regra, quais são as mudanças, o que vai valer. E quando tem as próprias eleições, mesmo no dia das eleições, tem os fiscais, todos os partidos têm lá seus representantes, que são os fiscais lá, que estão vendo lá se não está tendo boca de urna, se não está tendo alguma tentativa de fraude, alguma tentativa de alguma coisa que haja impedimento. Então, e normalmente, como é urna eletrônica, e o Brasil já está maduro com relação a esse negócio de eleições, os processos acontecem e não há nada grave. Porque se houvesse algum critério de, não, houve fraude, o pessoal levantava a mão, porque o partido que ganhou lá por causa das fraudes, os outros partidos que tem trocentos partidos, e olha quanto dinheiro que tem por trás desse negócio de despesas dos partidos aí, né? Meu, todo mundo tá de olho nisso. Então, por exemplo, não justifica dizer, para eleição, para presidente teve fraude, só que só para a eleição de presidente. Agora para deputado estadual, deputado federal, aí não teve fraude. Não existe isso, entendeu? E aí que tem a prova de que essa mentira não dura muito, entendeu? Porque como é que pode? Não, o Lula roubou em 2022 porque teve fraude, ele ganhou, mas teve fraude, era para o Bolsonaro ter ganho. Meu, isso não se justifica, porque... Por que os outros partidos todos não estão questionando isso, né? Porque é só o Bolsonaro que questiona para tentar justificar que ele perdeu. E, por exemplo, se tem fraude, aqui em São Paulo, o estado de São Paulo, o PT não consegue ganhar de jeito nenhum as eleições para São Paulo. Como é que pode ter fraude para presidente da República e aqui no estado de São Paulo não tem fraude? Então, não é assim que funciona, gente, entendeu?
Então essas argumentações de fraude aí é balela, entendeu? É o cara tentando justificar já a derrota, que ele já sabe que é incompetente, que não vai ganhar, entendeu? E aí ele já começa a querer melar o jogo e todo mundo tá vigiando, entendeu? Me deixa aí seus comentários aí. Fala aí o que vocês acham. Bora pensar junto. Fui.